Capítulo 7. Por conseguinte, Jeová disse a Moisés: Vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão, teu próprio irmão, se tornará teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, é quem falará a Faraó, e este tem de mandar os filhos de Israel para fora do seu país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar obstinado, e certamente multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito. E Faraó não vos escutará. E terei de pôr minha mão sobre o Egito, e fazer sair os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes julgamentos. E os egípcios hão de saber que eu sou Jeová, quando eu estender a mão contra o Egito, e deveras farei os filhos de Israel sair do seu meio. E Moisés e Arão foram fazer conforme Jeová lhes ordenara. Fizeram exatamente assim. E Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó. Jeová disse então a Moisés e a Arão: Caso Faraó vos fale, dizendo: Produzi um milagre da vossa parte, então tens de dizer a Arão: Toma teu bastão e lança-o diante de Faraó. Ele se tornará uma cobra grande. De modo que Moisés e Arão entraram até Faraó, e fizeram assim como Jeová mandara. Portanto, Arão lançou seu bastão diante de Faraó e dos seus servos, e ele se tornou uma cobra grande. No entanto, Faraó convocou também os sábios e os feiticeiros. E os próprios sacerdotes magos do Egito passaram também a fazer a mesma coisa com as suas artes mágicas. De modo que cada um deles lançou seu bastão no chão, e eles se tornaram cobras grandes. Mas o bastão de Arão engoliu os bastões deles. Ainda assim, o coração de Faraó ficou obstinado, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Jeová disse então a Moisés: O coração de Faraó é insensível. Negou-se a mandar o povo embora. Vai ter com Faraó pela manhã. Eis que ele está saindo à água, e tens de colocar-te em posição para te encontrares com ele, à beira do rio Nilo. E deves tomar na tua mão o bastão que se transformou numa serpente. E tens de dizer-lhe: Jeová, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: Manda embora meu povo, para que me sirvam no ermo. Mas eis que não obedeceste até agora. Assim disse Jeová: Por meio disso saberás que eu sou Jeová. Eis que com o bastão que está na minha mão estou golpeando a água que há no rio Nilo, e ela se há de transformar em sangue. E morrerão os peixes que há no rio Nilo, e o rio Nilo ficará realmente cheirando mal, e os egípcios terão simplesmente nojo de beber água do rio Nilo. A seguir, Jeová disse a Moisés: Dize a Arão: Toma teu bastão e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais do Nilo, e sobre os seus banhados de juncos, e sobre todas as suas águas represadas, para que se tornem sangue. E há de haver sangue em toda a terra do Egito, e nos vasos de madeira e nos vasos de pedra. Moisés e Arão fizeram isso imediatamente, como Jeová lhes mandara, e ele ergueu o bastão e golpeou a água que havia no rio Nilo sob o olhar de Faraó e dos seus servos. E toda a água que havia no rio Nilo transformou-se em sangue. E morreram os peixes que havia no rio Nilo, e o rio Nilo começou a cheirar mal. E os egípcios não podiam beber água do rio Nilo, e veio a haver sangue em toda a terra do Egito. Não obstante, os sacerdotes magos do Egito passaram a fazer a mesma coisa com as suas artes secretas. De modo que o coração de Faraó continuou obstinado, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Faraó virou-se por isso e entrou na sua casa, e não pôs o seu coração em dar qualquer consideração a isso. E todos os egípcios
foram cavar ao redor do rio Nilo por água para beber, porque não podiam beber a água do rio Nilo. E completaram-se 7 dias depois de Jeová ter golpeado o rio Nilo.